5 lições. Uma Masterclass. De Neville Goddard. 1948. Lição 3. Pensando quarta-dimensionalmente. Existem duas perspectivas reais do mundo que cada homem possui, e os antigos contadores de histórias estavam plenamente conscientes dessas duas perspectivas. Eles chamaram um de mente carnal e o outro de mente de Cristo. Reconhecemos esses dois centros de pensamento na declaração. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, ou nem pode ele entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Coríntios 2 versículo 14. Para a mente natural, a realidade está confinada ao instante chamado agora, e este exato momento parece conter toda a realidade, todo o resto é irreal. Para a mente natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. Em outras palavras, meu passado, quando uso a mente natural, é apenas uma imagem de memória de coisas que existiram. E para o foco limitado da mente carnal ou natural o futuro não existe. A mente natural não acredita que possa revisitar o passado e vê-lo como algo que está presente, algo que é objetivo e concreto para si mesma, nem acredita que o futuro exista. Para a mente crística, a mente espiritual, que em nossa linguagem chamaremos de foco quadridimensional, o passado, o presente e o futuro da mente natural são um todo presente. Abrange toda a gama de impressões sensoriais que o homem encontrou, está encontrando e encontrará. A única razão pela qual você e eu funcionamos como estamos hoje, e não temos consciência da perspectiva mais ampla, é simplesmente porque somos criaturas de hábitos, e o hábito nos torna totalmente cegos para o que de outra forma deveríamos ver, mas o hábito não é lei. Age como se fosse a força mais poderosa do mundo, mas não é lei. Podemos criar uma nova abordagem para a vida. Se você e eu passássemos alguns minutos todos os dias retirando nossa atenção da região da sensação e concentrando-a em um estado invisível e permanecêssemos fiéis a essa contemplação, sentindo e percebendo a realidade de um estado invisível, com o tempo nos tornaríamos conscientes deste mundo maior, deste mundo dimensionalmente maior. O estado contemplado é agora uma realidade concreta, deslocada no tempo. Esta noite, ao nos voltarmos para nossa Bíblia, você será o juiz de onde você se encontra em seu desenvolvimento atual. Nossa primeira história desta noite é do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Neste capítulo há 3 histórias contadas como se fossem experiências separadas dos personagens dominantes. Na primeira história somos informados de que Jesus encontrou um louco, um homem nu que morava no cemitério e se escondeu atrás dos túmulos. Este homem apelou a Jesus para não expulsar os demônios que o atormentavam. Mas Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito imundo. Marcos 5 versículo 8. Assim, Jesus expulsou os demônios para que agora eles se destruíssem, e encontramos este homem, pela primeira vez, vestido e em sã consciência e sentado aos pés do Mestre. Obteremos o sentido psicológico deste capítulo mudando o nome Jesus para razão iluminada ou pensamento quadridimensional. À medida que avançamos neste capítulo, somos informados de que Jesus agora se dirige ao sumo sacerdote cujo nome é Jairo, e Jairo, o sumo sacerdote da sinagoga, tem um filho que está morrendo. Ela tem 12 anos e ele apela a Jesus para que venha curar a criança. Jesus consente, e ao dirigir-se para a casa do sumo sacerdote, uma mulher no mercado tocou em sua roupa. E Jesus, sabendo imediatamente que dele havia saído virtude, virou na imprensa e disse: quem tocou nas minhas roupas? Marcos 5h30. A mulher que foi curada de um fluxo de sangue que sofria há 12 anos confessou que o havia tocado. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, ou vá em paz. Marcos 5 versículo 34. Enquanto ele continua em direção à casa do sumo sacerdote, ele é informado de que a criança está morta e não há necessidade de ir ressuscitá-la. Ela não está mais dormindo, mas agora está morta. Assim que Jesus ouviu a palavra que foi dita, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Marcos 5h36. E quando ele entrou,
disse-lhes: Por que fazeis tanto alvoroço e chorais? A donzela não está morta, mas dorme. Marcos 5h39. Com isso, toda a multidão zombou e riu, mas Jesus, fechando as portas à multidão escarnecedora, levou consigo para a casa de Jairo, seus discípulos e o pai e a mãe da criança morta. Entraram no quarto onde a donzela estava deitada. E ele tomou a donzela pela mão e disse-lhe: Donzela, eu te digo. Levanta-te. Marcos 5:41. Desse sono profundo ela acordou, levantou-se e caminhou, e o sumo sacerdote e todos os outros ficaram surpresos. E ele os mudou diretamente para que nenhum homem soubesse disso, e ele ordenou que lhe dessem algo para comer. Marcos 5:43. Você está nesta mesma noite, sentado aqui, retratado neste capítulo 5 de Marcos. Um cemitério tem um propósito, é simplesmente um registro dos mortos. Você está vivendo em um passado morto? Se você está vivendo entre os mortos, seus preconceitos, suas superstições e suas falsas crenças que você mantém vivas são as lápides atrás das quais você se esconde. Se você se recusar a deixá-los ir, você estará tão louco quanto o louco da Bíblia que implorou com razão esclarecida para não expulsá-los. Não há diferença. Mas a razão esclarecida é incapaz de proteger o preconceito e a superstição contra as invasões da razão. Não há homem neste mundo que tenha preconceito, independentemente da natureza do preconceito, que possa apresentá-lo à luz da razão. Diga-me que você é contra uma certa nação, uma certa raça, um certo ismo, uma certa coisa, não me importa o que seja, você não pode expor essa sua crença à luz da razão e fazê-la viver. Para que possa ser mantido vivo em seu mundo, você deve escondê-lo da razão. Você não pode analisá-lo à luz da razão e mantê-lo vivo. Quando este foco quadridimensional chega e lhe mostra uma nova abordagem para a vida e expulsa de sua mente todas essas coisas que o atormentam, você é então limpo e vestido com sua mente correta. E você se senta aos pés do entendimento, chamados pés do Mestre. Agora vestido e em sã consciência você pode ressuscitar os mortos. O que morreu? A criança da história não é uma criança. A criança é a sua ambição, o seu desejo, os sonhos não realizados do seu coração. Esta é a criança alojada na mente do homem. Pois, como afirmei antes, todo o drama da Bíblia é psicológico. A Bíblia não faz referência alguma a qualquer pessoa que já existiu, ou a qualquer evento que já ocorreu na Terra. Todas as histórias da Bíblia se desenrolam na mente de cada homem. Nesta história, Jesus é o intelecto desperto do homem. Quando a sua mente funciona fora do alcance dos seus sentidos atuais, quando a sua mente está curada de todas as limitações anteriores, então você não é mais o homem insano, mas você é esta presença personificada como Jesus, o poder que pode ressuscitar os anseios do coração do homem. Você agora é a mulher com fluxo de sangue. O que é essa questão do sangue? Um útero em funcionamento não é um útero produtivo. Ela segurou por 12 anos, ela era incapaz de conceber. Ela não conseguia dar forma ao seu desejo por causa do fluxo de sangue. Disseram-lhe que a fé dela o fechou. À medida que o útero se fecha, ele pode dar forma à semente ou à ideia. À medida que a sua mente é limpa do seu antigo conceito de eu, você assume que é o que deseja ser e, permanecendo fiel a essa suposição, você dá forma à sua suposição ou ressuscita o seu filho. Você é a mulher limpa do fluxo de sangue e se dirige para a casa da criança morta. A criança ou o estado que você desejava agora é o seu conceito fixo de si mesmo. Mas agora, tendo assumido que sou o que antes desejava ser, não posso continuar desejando o que tenho consciência de ser. Então eu não discuto isso. Não falo com ninguém sobre o que sou. É tão óbvio para mim que sou o que queria ser que ando como se fosse. Caminhando como se eu fosse o que antes queria ser, meu mundo de foco limitado não vê isso e pensa que não o desejo mais. A criança está morta em seu mundo, mas eu, que conheço a lei, digo. A criança não está morta. A donzela não está morta, ela apenas dorme.
Agora eu a acordo. Eu, por minha suposição, desperto e torno visível em meu mundo o que assumo, pois as suposições, se sustentadas, invariavelmente despertam o que afirmam. Eu fecho a porta. Que porta? A porta dos meus sentidos. Simplesmente excluo completamente tudo o que meus sentidos revelam. Nego a evidência dos meus sentidos. Suspendo a razão limitada do homem natural e caminho nesta ousada afirmação de que sou o que meus sentidos negam. Com a porta dos meus sentidos fechada, o que levo para esse estado disciplinado? Não levo ninguém a esse estado, exceto os pais da criança e meus discípulos. Fecho a porta para a multidão zombeteira e risonha. Não procuro mais confirmação. Nego completamente a evidência dos meus sentidos, que zombam da minha suposição e não discuto com os outros se a minha suposição é possível ou não. Quem são os pais? Descobrimos que o pai-mãe de toda a criação é o eu sou do homem. A consciência do homem é Deus. Estou consciente do estado. Eu sou o pai-mãe de todas as minhas ideias e a minha mente permanece fiel a este novo conceito de si mesmo. Minha mente é disciplinada. Eu levo para esse estado os discípulos e excluo desse estado tudo o que possa negá-lo. Agora a criança, sem a ajuda de um homem, ressuscita. A condição que eu desejava e presumi ter, torna-se objetivada em meu mundo e testemunha o poder de minha assunção. Você é o juiz, eu não posso julgar você. Ou você está vivendo agora em um passado morto ou está vivendo como a mulher cujo fluxo de sangue foi estancado. Você poderia realmente me responder se eu lhe fizesse a pergunta. Você acredita agora que, sem a ajuda de outra pessoa, precisa apenas assumir que você é o que deseja ser, para tornar essa suposição real em seu mundo? Ou você acredita que deve primeiro cumprir uma certa condição que lhe foi imposta pelo passado, que você deve pertencer a uma certa ordem, ou a uma certa coisa? Não estou criticando certas igrejas ou grupos, mas há aqueles que acreditam que alguém fora de sua igreja ou grupo ainda não está salvo. Nasci protestante. Você fala com um protestante, só existe um cristão, um protestante. Você fala com um católico, porque não há nada no mundo que seja cristão senão católico. Você fala com um judeu, e os cristãos são pagãos, e os judeus são os escolhidos. Você fala com um muçulmano, judeus e cristãos são os infiéis. Você fala com outra pessoa e todos esses são os intocáveis. Não importa com quem você fale, eles são sempre os escolhidos. Se você acredita que deve ser um desses para ser salvo, você ainda é um homem louco que se esconde atrás dessas superstições e desses preconceitos do passado, e está implorando para não ser purificado. Alguns de vocês me dizem: não me peçam para desistir de minha crença em Jesus, o homem, ou em Moisés, o homem, ou em Pedro, o homem. Quando você me pede para desistir de acreditar nesses personagens, você está pedindo demais. Deixe-me essas crenças porque elas me confortam. Posso acreditar que eles viveram na Terra e ainda seguem a sua interpretação psicológica das histórias deles. Eu digo, saia do passado morto. Saia desse cemitério e caminhe, sabendo que você e seu pai são um, e que seu pai, que os homens chamam de Deus, é sua própria consciência. Essa é a única lei criativa do mundo. Do que você tem consciência de ser? Embora você não possa ver o seu objetivo com o foco limitado da sua mente tridimensional, você agora é aquilo que presumiu ser. Siga essa suposição e permaneça fiel a ela. O tempo nesta dimensão do seu ser bate lentamente e você não pode, mesmo depois de objetivar sua suposição, lembrar que houve um tempo em que esta realidade presente era apenas uma atitude mental. Por causa da lentidão da batida do tempo aqui, vocês muitas vezes não conseguem ver a relação entre a sua natureza interior e o mundo exterior que dá testemunho disso. Você é o juiz da posição que ocupa agora neste capítulo 5 de Marcos. Você está ressuscitando a criança morta? Você ainda precisa fechar o ventre da sua mente? Ainda está funcionando e, portanto, não pode ser fértil? Você é agora o homem louco que vive no passado morto?
Só você pode ser o juiz e responder a essas perguntas. Agora nos voltamos para uma história no capítulo 5 do Evangelho de João. Isto irá mostrar-lhe quão lindamente os antigos contadores de histórias contavam sobre as duas perspectivas distintas deste mundo, uma, o foco tridimensional limitado, e a outra, o foco quadridimensional. Esta história fala de um homem impotente que é rapidamente curado. Jesus chega a um lugar chamado Betesda, que por definição significa casa dos 5 pórticos. Nestes 5 pórticos estão inumeráveis folclóricos impotentes, cegos, mancos, murchos e outros. Dizia a tradição que em certas épocas do ano um anjo descia e perturbava a piscina que ficava perto destes 5 pórticos. À medida que o anjo perturbava o tanque, o primeiro a entrar era sempre curado. Mas apenas o primeiro, não o segundo. Jesus, vendo um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, disse-lhe: Queres ficar são? João 5 versículo 6. O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que, quando a água está agitada, me coloque no tanque, ou mais enquanto eu vou, outro desce antes de mim. João 5 versículo 7. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5 versículo 8. E imediatamente o homem ficou são, e pegou a sua cama, e caminhou, e naquele mesmo dia era sábado. João 5 versículo 9. Você lê esta história e pensa que algum homem estranho que possuía poder milagroso de repente disse ao homem coxo: Levante-se e ande. Não posso repetir muitas vezes que a história, mesmo quando introduz inúmeras individualidades, se passa na mente do homem individual. A piscina é a sua consciência. O anjo é uma ideia, chamado de mensageiro de Deus. Sendo a consciência Deus, quando você tem uma ideia você está entretendo um anjo. No minuto em que você tiver consciência de um desejo, sua piscina será perturbada. O desejo perturba a mente do homem. Querer algo é estar perturbado. No exato momento em que você tem uma ambição, ou um objetivo claramente definido, a piscina foi perturbada pelo anjo, que era o desejo. Disseram-lhe que o primeiro a entrar na piscina perturbada é sempre curado. Meus companheiros mais próximos neste mundo, minha esposa e minha filha, estão comigo quando me dirijo a eles, em segundo lugar. Devo falar com minha esposa como você é. Devo falar com qualquer pessoa, não importa quão próximos sejam, como você é. E depois disso a terceira pessoa, ele é. Há apenas uma pessoa neste mundo com quem posso usar a primeira pessoa presente. Ela mesma. Eu sou, só pode ser dito de mim mesmo, não pode ser dito de outro. Portanto, quando estou consciente de algum desejo que quero ser, mas aparentemente não sou, sendo o lago perturbado, quem pode entrar nesse lago antes de mim? Só eu possuo o poder da primeira pessoa. Eu sou aquilo que quero ser. Exceto que acredito que sou o que quero ser, permaneço como era antes e morro nessa limitação. Nesta história você não precisa de nenhum homem para colocá-lo na piscina, pois sua consciência está perturbada pelo desejo. Tudo o que você precisa fazer é presumir que você já é aquilo que antes queria ser e que está nisso, e nenhum homem pode entrar antes de você. Que homem pode entrar antes de você quando você se torna consciente de ser aquilo que deseja ser? Ninguém pode estar diante de você quando somente você possui o poder de dizer eu sou. Estas são as duas perspectivas. Você é agora o que seus sentidos negariam. Você é ousado o suficiente para assumir que já é aquilo que deseja ser? Se você ousar presumir que já é aquilo que sua razão e seus sentidos agora negam, então você está na piscina e, sem a ajuda de um homem, você também se levantará, pegará seu sofá e caminhará. Disseram-lhe que isso aconteceu no sábado. O sábado é apenas a sensação mística de quietude, quando você está despreocupado, quando não está ansioso, quando não está procurando resultados, sabendo que os sinais seguem e não precedem. O sábado é o dia de quietude onde não há trabalho. Quando você não está trabalhando para que isso aconteça, você está no sábado.
Quando você não está nem um pouco preocupado com a opinião dos outros, quando você anda como se estivesse, você não consegue levantar um dedo para fazer isso, você está no sábado. Não posso me preocupar em como será, e ainda dizer que tenho consciência de ser isso. Se estou consciente de ser livre, seguro, saudável e feliz, sustento esses estados de consciência sem esforço ou trabalho de minha parte. Portanto, estou no sábado, e porque era sábado ele se levantou e caminhou. Nossa próxima história é do capítulo 4 do Evangelho de João, e é uma que você já ouviu repetidas vezes. Jesus chega ao poço e lá está uma mulher chamada Samaria, e ele lhe disse: Dá-me de beber. João 4 versículo 7. Então lhe perguntou a mulher samaritana: Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não têm relações com os samaritanos. João 4 versículo 9. Jesus respondeu e disse-lhe: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4 versículo 10. A mulher, vendo que ele não tem nada com que tirar água, e sabendo que o poço é fundo, diz: És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu ele mesmo, e seus filhos, e seu gado? João 4 versículo 12. Jesus respondeu e disse-lhe: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, ou mais aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ou mais a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4 versículo 13,14. Então ele conta a ela tudo sobre ela e pede que ela ligue para o marido. Ela respondeu e disse: Não tenho marido. João 4 versículo 17. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, e não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e aquele que agora tens não é teu marido. João 4 versículo 17, 18. A mulher, sabendo que isso é verdade, vai ao mercado e diz à outra: Encontrei o Messias. Eles perguntam a ela: Como você sabe que conheceu o Messias? Porque ele me contou todas as coisas que eu já fiz. Ela responde: Aqui está um foco que abrange pelo menos todo o passado e lhe diz agora sobre o futuro. Continuando com a história, os discípulos aproximam-se de Jesus e dizem: Mestre, coma. João 4 versículo 31. Mas ele lhes disse: Tenho uma comida para comer que vós não conheceis. João 4 versículo 32. Quando falam de uma colheita em 4 meses, Jesus responde: Não digais, ainda faltam 4 meses e depois vem a colheita. Eis que eu vos digo: Levantai os olhos e olhai para os campos, pois já estão brancos para a colheita. João 4 versículo 35. Ele vê coisas pelas quais as pessoas esperam 4 meses ou 4 anos, ele os vê como se estivessem agora em um mundo dimensionalmente maior, existindo agora, ocorrendo agora. Voltemos à primeira parte da história. A mulher de Samaria é o você tridimensional, e Jesus no poço é o você quadridimensional. A discussão começa entre o que você quer ser e o que a razão lhe diz que você é. Quanto maior você lhe diz que se você ousasse assumir que já é o que deseja ser, você se tornaria isso. O você menor, com seu foco limitado, lhe diz: Porque você não tem um balde, você não tem uma corda e o poço é fundo. Como você poderia alcançar a profundidade deste estado sem os meios para esse fim? Você responde e diz: Se você soubesse quem lhe pede para beber, você pediria a ele. Se você soubesse o que dentro de você está incitando você a encarnar o estado que você busca agora, você suspenderia sua pequena visão e deixaria que ele fizesse isso por você. Então ele lhe diz que você tem 5 maridos e você nega. Mas ele sabe muito melhor do que você que seus 5 sentidos o impregnam de manhã, de tarde e de noite com suas limitações. Eles dizem quais filhos você terá esta noite, amanhã e nos dias que virão.
Pois os seus 5 sentidos agem como 5 maridos que impregnam constantemente a sua consciência, que é o grande ventre de Deus, e de manhã, ao meio-dia e à noite eles sugerem e ditam o que você deve aceitar como verdadeiro. Ele lhe diz que aquele que você gostaria de ter como marido não é seu marido. Em outras palavras, o sexto ainda não o engravidou. O que você gostaria de ser é negado por esses 5, e eles detêm o poder, eles ditam o que você aceitará como verdade. O que você gostaria de aceitar ainda não penetrou em sua mente e impregnou sua mente com sua realidade. Aquele a quem você chama de marido não é realmente seu marido. Você não está tendo a semelhança dele. Ter a semelhança dele é prova de que você é esposa dele, pelo menos você o conhece intimamente. Você não está tendo a semelhança do sexto, você está apenas tendo a semelhança dos 5. Então alguém se vira para mim e me conta tudo o que já conheci. Volto em minha mente e a razão me diz que durante toda a minha vida sempre aceitei as limitações dos meus sentidos, sempre as considerei como fatos, e de manhã, ao meio-dia e à noite, testemunhei essa aceitação. A razão me diz que só conheço esses 5 desde que nasci. Agora gostaria de sair da limitação dos meus sentidos, mas ainda não encontrei dentro de mim a coragem de assumir que sou o que estes 5 negariam que eu sou. Então aqui permaneço, consciente da minha tarefa, mas sem coragem de ultrapassar as limitações dos meus sentidos e daquilo que a minha razão nega. Ele lhes diz: tenho uma carne que vocês não conhecem. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o vinho. Eu sei o que quero ser e, porque sou esse pão, deleito-me com ele. Presumo que sim, e em vez de me deleitar com o fato de que estou nesta sala conversando com você e você me ouvindo, e de que estou em Los Angeles, me deleito com o fato de que estou em outro lugar e ando aqui como se eu estivesse em outro lugar. E gradualmente eu me torno aquilo com que me deleito. Deixe-me contar 2 histórias pessoais. Quando eu era menino, vivia num ambiente muito limitado, numa pequena ilha chamada Barbados. A ração para animais era muito, muito escassa e muito cara porque tínhamos que importá-la. Faço parte de uma família de 10 filhos e minha avó morava conosco fazendo 13 à mesa. Lembro-me repetidamente de minha mãe dizendo à cozinheira no início da semana: quero que você guarde 3 patos para o jantar de domingo. Isso significava que ela pegaria 3 patos do rebanho no quintal e os prenderia em uma gaiola muito pequena e os alimentaria, enchia-os de manhã, à tarde e à noite com milho e todas as coisas que ela queria que os patos comessem. Esta era uma dieta totalmente diferente daquela que alimentávamos regularmente os patos, porque mantínhamos esses pássaros vivos alimentando-os com peixes. Nós os mantivemos vivos e gordos com peixes porque os peixes eram muito baratos e abundantes, mas você não poderia comer um pássaro que se alimentasse de peixe, não como você e eu gostamos de um pássaro. A cozinheira pegava 3 patos, colocava-os numa gaiola e durante 7 dias enchia-os com milho, leite azedo e todas as coisas que queríamos provar nos pássaros. Então, quando foram mortos e servidos no jantar 7 dias depois, eram pássaros deliciosos, alimentados com leite e alimentados com milho. Mas de vez em quando a cozinheira se esquecia de guardar os pássaros, e meu pai, sabendo que íamos comer patos e acreditando que ela havia cumprido a ordem, não mandava mais nada para o jantar, e 3 peixes chegavam à mesa. Você não poderia tocar naqueles pássaros, pois eles eram a personificação daquilo de que se alimentavam. O homem é um ser psicológico, um pensador. Não é aquilo de que ele se alimenta fisicamente, mas aquilo de que ele se alimenta mentalmente que ele se torna. Tornamo-nos a personificação daquilo de que nos alimentamos mentalmente. Agora, aqueles patos não podiam ser alimentados com milho pela manhã, peixe à tarde e qualquer outra coisa à noite. Tinha que ser uma mudança completa de dieta. No nosso caso, não podemos meditar um pouco pela manhã, amaldiçoar ao meio-dia e fazer outra coisa à noite. Temos que fazer uma dieta mental, durante uma semana devemos mudar completamente a nossa alimentação mental. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algum elogio, pense nessas coisas. Filipenses 4 versículo 8.
Como um homem pensa em seu coração, ele também é. Se eu pudesse agora destacar o tipo de alimento mental que desejo expressar em meu mundo e deleitar-me com ele, eu me tornaria esse alimento. Deixe-me dizer por que estou fazendo o que estou fazendo hoje. Foi em 1933, na cidade de Nova York, e meu velho amigo Abdullah, com quem estudei hebraico por 5 anos, foi realmente o começo da eliminação de todas as minhas superstições. Quando fui até ele, estava cheio de superstições. Eu não podia comer carne, não podia comer peixe, não podia comer frango, não podia comer nenhuma dessas coisas que viviam no mundo. Eu não bebia, não fumava e estava fazendo um esforço tremendo para viver uma vida celibatária. Abdullah me disse: não vou dizer você é louco, Neville, mas você sabe. Todas essas coisas são estúpidas. Mas eu não conseguia acreditar que eles eram estúpidos. Em novembro de 1933, despedi-me de meus pais na cidade de Nova York, quando eles embarcavam para Barbados. Eu estava neste país há 12 anos e não tinha vontade de ver Barbados. Não tive sucesso e tive vergonha de voltar para a casa de membros bem-sucedidos da minha família. Depois de 12 anos na América, eu era um fracasso aos meus próprios olhos. Eu estava no teatro e ganhei dinheiro em 1 ano e gastei no mês seguinte. Eu não era o que chamaria pelos padrões deles nem pelos meus de uma pessoa de sucesso. Veja bem, quando me despedi de meus pais em novembro, não tinha vontade de ir para Barbados. O navio partiu e, quando subi a rua, algo me dominou com o desejo de ir para Barbados. Era o ano de 1933, eu estava desempregado e não tinha para onde ir, exceto um quartinho na rua 75. Fui direto ao meu velho amigo Abdullah e disse-lhe: AB, um sentimento muito estranho está me possuindo. Pela primeira vez em 12 anos quero ir para Barbados. Se você quiser ir, Neville, você foi. Ele respondeu. Essa foi uma linguagem muito estranha para mim. Estou na cidade de Nova York, na rua 72, e ele me disse que fui para Barbados. Eu disse a ele: o que você quer dizer com eu fui, Abdullah? Ele disse: você realmente quer ir? Eu respondi sim. Ele então me disse: ao passar por esta porta agora, você não está andando na rua 72, você está andando em ruas ladeadas de palmeiras, ruas ladeadas de coqueiros, e isto é Barbados. Não me pergunte como você vai. Você está em Barbados. Você não diz como quando está lá. Você está aí. Agora você anda como se estivesse lá. Saí da casa dele atordoado. Estou em Barbados. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, nem estou bem vestido, mas estou em Barbados. Ele não era o tipo de pessoa com quem se discutiria, não Abdullah. 2 semanas depois, eu não estava mais perto do meu objetivo do que no dia em que lhe disse pela primeira vez que queria ir para Barbados. Eu disse a ele: AB, confio em você implicitamente, mas há um momento em que não consigo ver como isso vai funcionar. Não tenho um centavo para minha jornada, comecei a explicar. Você sabe o que ele fez. Ele era negro como um as de espadas, meu velho amigo Abdullah, com turbante na cabeça. Enquanto eu estava sentado em sua sala, ele se levantou da cadeira, foi até o escritório e bateu à porta, o que não era um convite para segui-lo. Ao passar pela porta, ele me disse: já disse tudo o que tenho a dizer. No dia 3 de dezembro, compareci diante de Abdullah e disse-lhe novamente que minha viagem não estava próxima. Ele repetiu sua declaração: você está em Barbados. O último navio a navegar para Barbados que me levaria até lá pelo motivo que eu queria ir, que era para passar o Natal, partiu ao meio-dia do dia 6 de dezembro, o velho Nerissa. Na manhã do dia 4 de dezembro, sem emprego, sem ter para onde ir, dormi até tarde. Quando me levantei, havia uma carta aérea de Barbados debaixo da minha porta. Quando abri a carta, um pequeno pedaço de papel caiu no chão. Peguei e era um rascunho de $50.
A carta era do meu irmão Vitor e dizia: "E não estou pedindo que você venha, Neville, esta é uma ordem." Nunca tivemos um Natal em que todos os membros da nossa família estivessem presentes ao mesmo tempo. Neste Natal isso poderia ser feito se você viesse. Meu irmão mais velho, Cecil, saiu de casa antes do nascimento do mais novo e então começamos a nos mudar de casa em momentos diferentes, então nunca na história da nossa família estivemos todos juntos ao mesmo tempo. A carta continuava: "Você não está trabalhando, sei que não há razão para que não possa vir, então você deve estar aqui antes do Natal. Os $50 incluídos são para comprar algumas camisas ou um par de sapatos que você possa precisar para a viagem. Você não precisará de dicas ou use o bar se estiver bebendo. Irei ao encontro do navio e pagarei todas as suas gorjetas e despesas incorridas." Telegrafei para Furnace, Vitty Company, na cidade de Nova York e disse-lhes para emitirem um ingresso para você quando você aparecer no escritório deles. Os $50 são simplesmente para comprar alguns itens essenciais. Você pode assinar como quiser a bordo do navio. Eu cumprirei e cuidarei de todas as obrigações. Fui até Furnace, Vitty Co com minha carta e deixei que a lessem. Eles disseram: "Recebemos o telegrama, Sr. Goddard, mas infelizmente não temos mais espaço para a viagem de 6 de dezembro. A única coisa disponível é a terceira classe entre Nova York e St. Thomas. Quando chegarmos a St. Thomas, temos alguns passageiros que estão desembarcando. Você pode então viajar na primeira classe de St. Thomas para Barbados. Mas entre Nova York e St. Thomas você deve ir na terceira classe, embora possa ter os privilégios da sala de jantar da primeira classe e caminhar pelos conveses da primeira classe." Eu disse: "Eu vou aceitar." Voltei para meu amigo Abdullah na tarde de 4 de dezembro e disse: "Funcionou como um sonho." Contei a ele o que tinha feito, pensando que ele ficaria feliz. Você sabe o que ele me disse? Ele disse: "Quem te disse que você vai para a terceira classe? Eu vi você em Barbados, o homem que você é, indo para a terceira classe? Você está em Barbados e foi para lá na primeira classe." Não tive um momento sequer para vê-lo novamente antes de partir, no meio-dia do dia 6 de dezembro. Quando cheguei ao cais com meu passaporte e meus documentos para embarcar naquele navio, o agente me disse: "Temos boas notícias para você, Sr. Goddard. Houve um cancelamento e você está indo para a primeira classe." Abdullah me ensinou a importância de permanecer fiel a uma ideia e não transigir. Hesitei, mas ele permaneceu fiel à suposição de que eu estava em Barbados e havia viajado na primeira classe. Agora, de volta ao significado de nossas duas histórias bíblicas. O poço é fundo e você não tem balde, não tem corda. Faltam 4 meses para a colheita e Jesus diz: "Tenho uma carne para comer que vocês não conhecem. Eu sou o pão do céu." Delicie-se com a ideia, identifique-se com ela como se você já estivesse naquele estado corporificado. Parta do pressuposto de que você é o que deseja ser. Se você se deleitar com isso e permanecer fiel a essa dieta mental, você irá cristalizá-la. Você se tornará isso neste mundo. Quando voltei para Nova York em 1934, depois de 3 meses paradisíacos em Barbados, bebi, fumei e fiz tudo o que não fazia há anos. Lembrei-me do que Abdullah me disse. Depois de provar esta lei, você se tornará normal, Neville. Você sairá daquele cemitério, sairá daquele passado morto onde você pensa que está sendo santo. Por tudo que você realmente está fazendo, você está sendo tão bom, Neville, você não serve para nada. Voltei andando por esta terra como uma pessoa completamente transformada. A partir daquele dia, que foi em fevereiro de 1934, comecei a viver cada vez mais. Não posso dizer honestamente que sempre tive sucesso. Meus muitos erros neste mundo, meus muitos fracassos me condenariam se eu lhe dissesse que dominei tão completamente os movimentos de minha atenção que posso permanecer sempre fiel à ideia que quero encarnar.
Mas posso dizer com o antigo professor, embora pareça ter falhado no passado, sigo em frente e me esforço dia após dia para me tornar aquilo que quero incorporar neste mundo. Suspenda o julgamento, recuse-se a aceitar o que a razão e os sentidos agora ditam, e se permanecer fiel à nova dieta, você se tornará a personificação do ideal ao qual permanece fiel. Se há um lugar no mundo diferente da minha pequena ilha de Barbados, é a cidade de Nova York. Em Barbados, o prédio mais alto tem 3 andares e as ruas são ladeadas por palmeiras, coqueiros e todo tipo de coisas tropicais. Na cidade de Nova York você deve ir a um parque para encontrar uma árvore. Mesmo assim, tive de andar pelas ruas de Nova York como se andasse pelas ruas de Barbados. Para a imaginação, todas as coisas são possíveis. Caminhei, sentindo que estava realmente andando pelas ruas de Barbados, e nessa suposição, quase pude sentir o cheiro das ruas ladeadas de cocô. Comecei a criar em minha mente a atmosfera que encontraria fisicamente se estivesse em Barbados. Como permaneci fiel a essa suposição, alguém cancelou a passagem e eu a recebi. Meu irmão em Barbados, que nunca pensou na minha volta para casa, sente o impulso de me escrever uma carta estranha. Ele nunca me ditou, mas desta vez ditou, e pensou que foi ele quem originou a ideia da minha visita. Fui para casa e passei 3 meses maravilhosos, voltei para a primeira aula e trouxe de volta uma boa quantia em dinheiro no bolso, um presente. Minha viagem, se eu tivesse pago, teria custado $3.000, mas fiz isso sem um centavo no bolso. Eu tenho maneiras que você não conhece. Meus caminhos estão além da descoberta. O eu dimensionalmente maior tomou minha suposição como um comando e influenciou o comportamento de meu irmão para escrever aquela carta, influenciou o comportamento de alguém para cancelar aquela passagem de primeira classe e fez todas as coisas necessárias que tenderiam à produção da ideia com que fui identificado. Fiquei identificado com a sensação de estar ali. Dormi como se estivesse ali, e todo o comportamento do homem foi moldado em harmonia com a minha suposição. Não precisei ir até Furnace, Vitty Company, e implorar por uma passagem, pedindo-lhes que cancelassem alguém que estava reservado na primeira classe. Não precisei escrever ao meu irmão e implorar-lhe que me enviasse algum dinheiro ou me comprasse uma passagem. Ele pensou que ele originou o ato. Na verdade, até hoje ele acredita ter iniciado o desejo de me trazer para casa. Meu velho amigo Abdullah simplesmente me disse: "Você está em Barbados, Neville. Você quer estar lá, onde você quiser estar, aí está você. Viva como se você existisse e como você será." Estas são as 2 perspectivas. No mundo possuído por cada homem. Eu não quero saber quem tu és. Cada criança nascida de mulher, independentemente de raça, nação ou credo, possui 2 visões distintas do mundo. Ou você é o homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para você no foco natural elas são loucura para você. Ou você é o homem espiritual que percebe as coisas fora das limitações dos seus sentidos, porque todas as coisas são agora realidades em um mundo dimensionalmente maior. Não há necessidade de esperar 4 meses para colher. Ou você é a mulher de Samaria ou Jesus no poço. Você é o homem que espera nos 5 pórticos pela perturbação e por alguém que o empurre, ou você é aquele que pode ordenar a si mesmo que se levante e ande apesar dos outros que esperam. Você é o homem atrás das lápides do cemitério, esperando e implorando para não ser limpo, porque não quer ser limpo de seus preconceitos. Uma das coisas mais difíceis para o homem abrir mão são as suas superstições, os seus preconceitos. Ele os segura como se fossem o tesouro dos tesouros. Quando você se torna limpo e livre, então o útero, sua própria mente, é automaticamente curada. Torna-se o terreno preparado onde as sementes, os seus desejos, podem criar raízes e crescer em manifestação. A criança que você agora carrega em seu coração é o seu objetivo atual. Sua saudade atual é de uma criança que é como se estivesse doente. Se você assumir que agora é o que gostaria de ser, a criança por um momento morre porque não há mais perturbação. Você não pode ser perturbado quando sente que é o que quer ser,
porque se sentir que é o que queria ser, você estará satisfeito com essa suposição. Para os outros que julgam superficialmente você parece não desejar mais, então para eles o desejo ou a donzela está morta. Eles acham que você perdeu sua ambição porque não discute mais sua ambição secreta. Você se ajustou completamente à ideia. Você assumiu que é o que deseja ser. Você sabe. Ela não está morta, ela apenas dorme. Eu vou acordá-la. Ando supondo que sim, enquanto caminho, desperto-a silenciosamente. Aí quando ela acordar eu vou fazer o normal, natural, vou dar para ela comer. Não vou me gabar disso e dizer aos outros que simplesmente vou e não conto a ninguém. Eu alimento esse estado que agora gosto com minha atenção. Eu o mantenho vivo em meu mundo, tornando-me atento a ele. Coisas que não estou atento para desaparecer e murchar em meu mundo, independentemente do que sejam. Eles não apenas nascem e permanecem sem alimentação. Eu os dei à luz porque tomei consciência de ser eles. Quando eu os incorporo em meu mundo, isso não é o fim. Esse é o começo. Agora sou uma mãe que deve manter vivo este estado estando atenta a ele. No dia em que não estou atento, retirei dele o meu leite, e ele desaparece do meu mundo, à medida que fico atento a outra coisa no meu mundo. Você pode estar atento às limitações e alimentá-las e transformá-las em montanhas, ou pode estar atento aos seus desejos, mas para ficar atento você deve assumir que já é aquilo que queria ser. Embora hoje falemos de um foco tridimensional e quadridimensional, não pense nem por um momento que esses antigos professores não estavam plenamente conscientes desses dois centros distintos de pensamento nas mentes de todos os homens. Eles personificaram esses dois e tentaram mostrar ao homem que a única coisa que rouba dele o homem que ele poderia ser é o hábito. Embora não seja lei, todo psicólogo lhe dirá que o hábito é a força mais inibidora do mundo. Restringe completamente o homem e o prende e o torna totalmente cego para o que de outra forma ele deveria ser. Comece agora a ver e sentir-se mentalmente como aquilo que você deseja ser, e deleite-se com essa sensação pela manhã, ao meio-dia e à noite. Vasculhei a Bíblia por um intervalo de tempo superior a 3 dias e não a encontrei. Jesus respondeu e disse-lhes: E destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. João 2 versículo 19. Prepare seus alimentos, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para entrar em posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuí-la. Josué 1 versículo 11. Se eu pudesse saturar completamente minha mente com uma sensação e andar como se ela já fosse um fato, me prometeram, e não consigo encontrar nenhuma negação disso neste grande livro, que não precisarei de mais do que uma dieta de 3 dias se eu permaneça fiel a ele. Mas devo ser honesto sobre isso. Se eu mudar minha dieta ao longo do dia, prolongo o intervalo de tempo. Você me pergunta: mas como posso saber sobre o intervalo? Você mesmo determina o intervalo. Temos hoje em nosso mundo moderno uma palavrinha que confunde a maioria de nós. Eu sei que isso me confundiu até que fui mais fundo. A palavra é ação. A ação deveria ser a coisa mais fundamental do mundo. Não é um átomo, é mais fundamental. Não faz parte de um átomo como um elétron, é mais fundamental do que isso. Eles a chamam de unidade quadridimensional. A coisa mais fundamental do mundo é a ação. Você pergunta: o que é ação? Nossos físicos nos dizem que é energia multiplicada pelo tempo. Ficamos mais confusos e dizemos: energia multiplicada pelo tempo, o que isso significa? Eles respondem: não há resposta a um estímulo, não importa quão intenso seja o estímulo, a menos que dure por um certo período de tempo. Deve haver uma resistência mínima ao estímulo ou não haverá resposta. Por outro lado, não há resposta ao tempo a menos que haja um grau mínimo de intensidade. Hoje, a coisa mais fundamental do mundo chama-se ação, ou simplesmente energia multiplicada pelo tempo. A Bíblia dá 3 dias, a duração é de 3 dias para a resposta neste mundo.
Se eu agora assumir que sou o que quero ser, e se for fiel a isso e caminhar como se fosse, o período mais longo concedido para sua realização será de 3 dias. Se há algo esta noite que você realmente deseja neste mundo, então experimente na imaginação o que você experimentaria na carne se realizasse seu objetivo e ensurdecesse seus ouvidos e cegasse seus olhos para tudo o que nega a realidade de sua suposição. Se fizer isso, você poderá me dizer, antes de eu deixar esta cidade de Los Angeles, que realizou o que era apenas um desejo quando veio para cá. Será uma alegria regozijar-me convosco por saber que a criança que aparentemente estava morta está agora viva. Esta donzela realmente não estava morta, ela estava apenas dormindo. Você a alimentou neste silêncio porque tem uma carne que ninguém mais conhece. Você deu comida a ela e ela se tornou uma realidade viva ressuscitada em seu mundo. Então você poderá compartilhar sua alegria comigo e eu poderei me alegrar com sua alegria. O propósito destas lições é lembrá-lo da lei do seu próprio ser, a lei da consciência, ou você é essa lei. Você estava apenas inconsciente de sua operação. Você alimentou e manteve vivas as coisas que não desejava expressar neste mundo. Aceite meu desafio e coloque essa filosofia à prova. Se não funcionar, você não deve usá-lo como edredom. Se não for verdade, você deve descartá-lo completamente. Eu sei que é verdade. Você não saberá até tentar provar ou refutar. Muitos de nós aderimos a ismos e temos medo de colocá-los à prova porque sentimos que podemos falhar, e, então, onde estamos? Não querendo realmente saber a verdade a respeito disso, hesitamos em ser ousados o suficiente para colocá-lo à prova. Você diz: eu sei que funcionaria de alguma outra maneira. Eu realmente não quero testá-lo. Embora eu ainda não tenha refutado isso, ainda posso ser consolado por isso. Agora não se engane, não pense nem por um segundo que você é sábio. Prove ou refute esta lei. Eu sei que se você tentar refutá-lo, você o provará, e eu ficarei mais rico por você provar isso, não em dólares, não em coisas, mas porque você se tornará o fruto vivo daquilo que acredito estar ensinando neste livro. Mundo. É muito melhor que você seja uma pessoa satisfeita e bem-sucedida depois de 5 dias de instrução do que sair insatisfeito. Espero que você seja ousado o suficiente para desafiar esta instrução e prová-la ou refutá-la. Agora, antes de entrarmos no período de silêncio, explicarei brevemente a técnica novamente. Temos 2 técnicas para aplicar esta lei. Todos aqui agora devem saber exatamente o que querem. Vocês devem saber que, se não conseguirem isso esta noite, amanhã ainda estarão tão desejosos em relação a esse objetivo. Quando você souber exatamente o que quer, construa em sua mente um evento único e simples que implique a realização de seu desejo, um evento onde predomina o eu. Em vez de sentar e olhar para si mesmo como se estivesse na tela, você é o ator do drama. Restrinja o evento a uma única ação. Se você vai apertar a mão porque isso implica a realização do seu desejo, faça apenas isso e aquilo. Não apertem as mãos e depois divaguem em sua imaginação para um jantar ou algum outro lugar. Restrinja sua ação a um simples aperto de mão e faça isso repetidas vezes, até que esse aperto de mão adquira a solidez e a nitidez da realidade. Se você sente que não consegue permanecer fiel a uma ação, quero que você defina agora o seu objetivo e depois condense a ideia, que é o seu desejo, em uma única frase, uma frase que implique a realização do seu desejo, alguma frase como, não é maravilhoso? Ou se eu me sentisse grato porque pensei que alguém foi fundamental para realizar meu desejo, eu poderia dizer, obrigado e repeti-lo com sentimento uma e outra vez, como uma canção de ninar, até que minha mente fosse dominada pela única sensação de gratidão. Sentar-nos-emos agora calmamente nestas cadeiras com a ideia que implica a realização do nosso desejo condensada numa única frase, ou num único ato. Vamos relaxar e imobilizar nossos corpos físicos. Então experimentemos na imaginação a sensação que nossa frase ou ação condensada afirma. Se você se imaginar apertando a mão de outra pessoa, não use a mão física, deixe-a imobilizada.
Mas imagine que dentro da sua mão está uma mão mais sutil e mais real, que pode ser extraída da sua imaginação. Coloque sua mão imaginária na mão imaginária do seu amigo que está diante de você e sinta o aperto de mão. Mantenha seu corpo físico imobilizado, mesmo que você se torne mentalmente ativo no que está prestes a fazer. Agora, entraremos no silêncio.